Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazendo para vocês um vídeo sobre o leilão de transmissão. Eu te fiz um vídeo recentemente falando aqui sobre empresas de transmissoras de energia, Taesa, Alupar, Transan Paulista, e uma das coisas que o pessoal quis que eu fizesse é explicar o leilão de transição. Primeiro, o porquê que um leilão é super importante e mais do que isso, o porquê que é tão importante o leilão que vai acontecer agora no ano de 2023 e quem que pode sair ganhando com isso, se é Taesa, se é a Alupar, se é a Transição Paulista, se são todas as empresas. Então entender isso é fundamental para você que tem investimento em ações de energia, especialmente transmissoras, tá? Então se você tem essas ações como eu, se você investe com foco em dividendos, fica até o final, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, beleza? O que eu te peço? Deixa seu like aqui, comenta qualquer coisa para ajudar a divulgar o canal, nem que seja um obrigado. E mais do que isso, saiba que agora no canal o pessoal pediu, então tô fazendo 2 vídeos por dia, tá? Tô tentando lançar, vou pegar aqui vou me acostumar, né, a lançar 2 por dia, um na parte da manhã, um na parte da noite. Então se você perdeu algum por acaso, pô, volta aí e assiste, tá? Dá uma ajuda lá, dá um like, porque isso ajuda a divulgar. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, transmissoras, leilão de transição de 2023. Vamos só relembrar um pouquinho o que são as transmissoras, tá? Para você, por acaso, que não sabe direito. O setor de energia ele pode ser dividido em 3 grandes vertentes, tá? 3 grandes frentes. Geração, transmissão e distribuição. Transmissão, basicamente, é o meio do caminho. Ele vai ligar a geradora de energia, quem quer de fato gera energia, a partir de hidrelétrica, energia solar, energia eólica, termoelétrica, nuclear, assim por diante, e vai até a distribuidora, tá? Que essa sim lida com o cliente final, pessoa física ou as empresas, tá? Então, a distribuidora que faz com que a energia chegue na sua casa, a distribuidora que faz com que a gente tenha energia nas empresas, por exemplo. Não é transmissora. A transmissora são só aquelas grandes linhas de fios que às vezes quando você viaja na estrada, quando você vai para o campo, às vezes você consegue ver de uma forma mais fácil, né? Porque não tem prédio, não tem nada, especialmente se você mora aqui em São Paulo, você consegue ver aqueles fios gigantescos, tá? Gigantes estruturas. Basicamente, é isso que faz a transmissora de energia. E como que elas trabalham? Basicamente, tá, são modelos aqui de concessão. Esses modelos de concessão, eles são um prazo médio bastante alongado, então mais ou menos aí vai uns 30 anos de concessão, então isso garante bastante a perenidade do negócio. Você sabe exatamente o que aquela transmissora vai gerar de receita por conta da RAP, que é a receita anual permitida, você precisa entender isso para entender o próximo slide. Mas mais do que isso, você consegue calcular de forma muito previsível quanto que vai ser a distribuição também de proventos dessas companhias, dado que a receita é muito flat, tá? Então por isso que traz aí esse gosto pelo investidor previdenciário quando a gente está falando de transmissoras de energia. Tá? Então, a fim de levantar novos projetos, dado que essas concessões têm um prazo definido e ela precisa sempre ficar renovando, elas devem participar do que a gente chama dos leilões, tá? E ganhar, obviamente, arrematar um determinado lote, que eu já vou explicar para vocês o que é. Então, basicamente, esse é o business. Participa dos leilões, coloca os projetos em pé, roda aquele projeto, garante a receita, distribui proventos e vai fazendo esse ciclo para não fazer com que o negócio acabe. Porque se você não renova as concessões, chega depois de 30 anos a empresa acaba. É assim, basicamente, que acontece. Óbvio que a diretoria está em cima, todo mundo sabe que isso precisa acontecer, então existe esse trabalho de ir atrás de novos projetos. Tá? Como que funciona um leilão de transição de forma mais básica, direto ao ponto para você entender? Tudo a ser licitado vai ser feito a partir de lotes, tá? Então você tem um determinado leilão e esse determinado leilão vai acabar tendo um determinado número de lotes, tá? Vai depender, obviamente, mas é sempre em lotes. Então você acaba arrematando, fazendo como se fosse um bid de leilão em cima daquele determinado lote, tá? Durante o leilão, os concorrentes, e o que são os concorrentes? São as empresas ou são ali os consórcios, uma empresa junto com a outra, enfim. Elas apresentam ali uma RAP, que é aquela receita anual permitida, que elas desejam para operar e construir aquele projeto inteiro. Então, basicamente, a empresa vai lá, faz a sua conta, vê ali as determinadas características daquele lote, quanto que ela vai precisar colocar de investimento, assim por diante, quanto que ela vai gastar, qual que vai ser a rentabilidade que ela deseja, e a partir disso ela fala e basicamente chega e fala assim, olha, a minha RAP é X, eu quero essa RAP. Como que a gente vai saber quem que vai ganhar aquele leilão? É justamente aquela empresa, aquele consórcio que apresentar a menor RAP. Então, se apresentou a RAP de 5, outro cara apresentou a RAP de 3, são só vocês dois, o cara que apresentou a RAP de 3 ganha. Qual que é o problema? Você pode até pensar e falar assim, então beleza, é só a Taesa, por exemplo, chegar e apresentar o menor RAP dentre as outras para ela sair ganhadora. Mas isso não é tão simples assim. A depender da RAP que você apresenta, você não tem uma rentabilidade atrativa, você não tem um retorno atrativo para aquele determinado investimento. Então isso tudo deve ser muito bem calculado a partir do momento que você
coloca ali uma RAP para você ganhar, depois que você ganha, aquilo precisa fazer sentido. Então, às vezes, no leilão, pode ter até uma empresa que fale, olha, não vale a pena a gente participar de nada. Porque o deságio, né, que basicamente é essa RAP menor do que aquela RAP, teto, não é nem teto, mas aquela RAP básica ali que se dá antes do leilão, fica muito grande a ponto de não valer a pena. Então, de novo, eu acho que é sempre importante da gente colocar aqui, a empresa tem que fazer conta, a rentabilidade tem que ser atrativa, então não basta simplesmente você colocar a menor RAP, tá? Mas vence aquele que apresentar a menor. E normalmente, como eu falei para vocês, participam desses leilões, né, participam desses processos, as empresas de transmissão de energia, que a gente pode chamar, né, de empresas puro sangue, que são aquelas que só fazem transição. Pensa numa Taesa, pensa numa Transição Paulista, até a Alupar, mas a Alupar tem um pouquinho de geração, mas pensa nessas empresas. Mas podem haver outros participantes, né? Não é negado a participação de fundos de private equity, por exemplo, que queiram participar, alguns chineses, enfim, com fundos que queiram participar também. Não é incomum a gente acabar vendo isso, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona o leilão. O que vai acontecer em 2023, para você ficar atento? São 2 grandes leilões esse ano. Por que ele é muito importante? Por que a gente está falando isso muito aqui no canal? Porque ele é o maior leilão em termos de investimento previsto da história. Pelo menos nos últimos 20 anos, tá? Se a gente pegar o maior número em termos de investimento previsto. São mais de 35 bilhões de reais em investimentos previstos, gente. É muita coisa. E esse leilão, basicamente, vão ser 2 datas, tá? O primeiro deles no dia 30 de junho, basicamente daqui a pouco, um investimento previsto de mais de 15 bilhões de reais, ele vai ser dividido em 9 lotes. E um segundo leilão também nesse ano, lá em outubro, no finalzinho, um investimento previsto de mais de 19 bilhões de reais. Esse assim, dividido em 3 lotes, tá? Dentre os lotes, tá, o que a gente pode acabar olhando um pouco? Até um comentário aqui de algumas empresas. O lote 1, basicamente do segundo leilão que vai acontecer no final do ano, é apontado ali como um dos possíveis lotes mais interessantes. E uma das coisas interessantes também de falar é que o lote 2 depende também de se arrematar o lote 1 nesse segundo leilão. Então, se o 1 não for arrematado, o 2 acaba que não vai também. Então, é interessante a gente ver essa dinâmica. O que a gente pode esperar, então? Primeiro, as empresas que a gente investe, a gente vai precisar acompanhar. Elas já estão, obviamente, né, trabalhando, fazendo cálculos, de certa forma, se preparando para esses leilões. Não é à toa também que muitas delas, como eu já falei para vocês, podem ter segurado um pouco ali dos dividendos justamente para compor caixa, para conseguir ser agressiva nesses bids, né, para conseguir ser agressiva em tudo isso, né, depois, obviamente, caso ela saia vencedora. Então é normal que a gente possa ver sim um dividendo menor nesse curto espaço de tempo. Mas não existe nenhum tipo ainda de fato concreto. O leilão não aconteceu, a gente não sabe qual que foi a empresa que ganhou. À medida que a empresa vai lá e ganha, depois a gente precisa entender se aquela RAP proposta vai gerar uma boa rentabilidade a partir daquele projeto. E aí, se isso gerar uma boa rentabilidade, vai ser positivo. Se for ruim, vai ser negativo para a empresa. Porque pensa, vão ser mais 30 anos gerando ali uma receita que não é atrativa de nenhuma forma, não rentabiliza bem. Então é muito bom a gente ficar prestando atenção nisso. Por isso que investir em transistoras também você precisa entender quem está por trás daquilo, quem são os executivos, até para você entender se aquelas pessoas têm capacidade ou não de fazer bem as contas, né? Enfim, de conseguir ser bastante ali olhando, né, para essa questão de rentabilidade, que no final do dia é o que mais importa para todo mundo. Beleza? Mas basicamente é isso, gente. O leilão funciona dessa forma. Vou continuar trazendo vídeo aqui para vocês. Quem que eu torço, na verdade, para se sair ganhador em tudo isso? Basicamente, Taesa, Transição Paulista ou Alupar. Eu tenho as 3 empresas. Taesa é uma das minhas maiores posições, então se Taesa sair uma grande vencedora, isso vai ser bom. Mas eu tenho exposição nas 3, justamente porque eu gosto bastante do segmento, tá? De novo, vamos acompanhar e eu vou trazendo o vídeo aqui para vocês. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se tiver alguma sugestão, se você quiser que eu faça mais vídeos sobre isso, deixa aqui no comentário, beleza? Sempre aqui com o objetivo de tentar ajudar todo mundo. Tamo junto, valeu, falou, fui.